Pois é, Lula saiu da COP, foi para Santa Marta, na Colômbia, né? De um lado e de outro, esvaziados, não tinha pouco presidente da República, o do Uruguai não foi, o do Chile não foi, da Bolívia, que tomou posse, Paraguai, que estava na posse da Bolívia, a mexicana, que é de esquerda, tampouco. Foi uma reunião lá para defender Maduro, né? E Lula se queixou da ação americana no Caribe, né? Falando de intervenção militar. A ação é, na verdade, uma ação policial para evitar que a droga chegue nos Estados Unidos. O que acontece com isso? Que ele fica brigando com os Estados Unidos e os pobres dos exportadores brasileiros que vendem para os Estados Unidos vão ficar meses, como disse o homem do comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, meses até resolver essa questão da tarifa. Parece que Lula não está se importando muito, ele quer fazer política, palanque, só deve estar no palanque errado, porque ele está defendendo, de novo, né, coerente na defesa da droga. Se combate os Estados Unidos que combatem a droga, ele está defendendo a droga como defendeu contra a polícia do Rio de Janeiro, chamando de ação desastrada, de matança, etc., quando a maciça maioria da população, 87% do morro, né, aprovaram essa ação da polícia. Mas, enquanto isso, cada vez mais se restringe a exportação brasileira. No primeiro mês, que foram só 15 dias de agosto, deu 18% de queda. No segundo mês, setembro, deu 20% de queda. Agora está dando 38% de queda. 38%, né? 37,9%, dá 38%. Então, é uma perda muito grande, isso significa também empregos, empresas brasileiras que vivem de exportar para os Estados Unidos. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, os amiguinhos de Lula, pessoal da JBF, estão sendo investigados agora pelo Departamento de Justiça. Isso é muito sério. São 4 grandes empresas de carnes que são acusadas de cartel, uma vez que o rancheiro americano, né, o criador de gado, está ganhando menos pela carne e a carne está mais cara no supermercado. Então, estão achando que aí no meio está a indústria da carne e está sendo investigada, né? A brasileira JBF, que são apoiadores de Lula. Ele foi, o Joelson foi a Lula dizendo que podia levar recado de Lula para o Trump, foi lá no Trump, só que o Trump cumprimentou, mas pediu para o Departamento de Estado verificar. Na semana passada eu falei com você sobre um juiz de Brasília que mandou o Nicolas Ferreira tirar do X uma postagem que ele disse: PT significa Partido dos Traficantes, né? Mandou tirar. Eu mostrei aqui o artigo 53 da Constituição, dizendo que deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente. Esse juiz é de uma vara civil. Civil e criminalmente por quaisquer palavras. O juiz, não sei porquê, ele não é constituinte, mas ele disse que essa inviolabilidade só vale no âmbito da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Não é o que está escrito na Constituição. A inviolabilidade é absoluta. Eu ainda disse brincando aqui, é no universo, né? Urbi et orbi, né? Então, não, mas eu estou dizendo isso porque o editorial desse domingo do Estadão disse o seguinte, né? Um juiz não tem que se meter na luta política. Democracia é o confronto de discursos, áspero, exagerado, injusto ou mentiroso. Mas a justiça não tem o papel de policiar manifestações de deputados, muito menos de higienizar o debate público. Vejam só. E, por último, um refugiado brasileiro que está em Buenos Aires interrompeu um evento de Gilmar Mendes
lá em Buenos Aires, para dizer que ele está sendo acusado injustamente. Ele vai ser julgado agora, na outra semana, lá no Supremo, pelo 8 de janeiro. Né? Julgado por uso inflamável, uso de substância inflamável, deterioração do patrimônio tombado, grave ameaça, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado. Ele disse que nem entrou em prédio público e está sendo acusado e disse, olha, não tem nenhuma prova de que eu fiz essas coisas, né? Assim como outros. Falou lá e o auditório ouviu em silêncio. A segurança chegou perto dele, ele disse, não, eu não vou fazer mal a ninguém aqui, eu só quero dizer que faz 3 anos que eu estou longe dos meus filhos, né, por causa dessa perseguição. E aí ele saiu, foi embora. Gilmar não respondeu, passou a palavra para a pessoa seguinte, que era o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, que estava lá, falando também no evento do Instituto, que é de Gilmar Mendes. Evento não foi nos Estados Unidos, porque Gilmar já não tem mais o visto, né, e vai correr esse risco de aparecer essas pessoas que fugiram para Portugal, para a Espanha, para os Estados Unidos, né, porque estavam fazendo uma manifestação que é permitida pela Constituição, não estavam armados, né, e alguns praticaram dano ao patrimônio público e têm que pagar. Né, os que danificaram o patrimônio público, só que tem que ser identificados e tem que haver prova de que eles fizeram o dano. De Brasília, Alexandre Garcia. Um levantamento feito lá na comissão mista que investiga esse crime hediondo, horroroso, que tirou dinheiro dos idosos da Previdência, mostra que os mais prejudicados foram os idosos, os beneficiários da Previdência, pensionistas e aposentados do Nordeste. Quase 37% são do Nordeste. Um dinheirão que tiraram deles, uma vergonha. E aí eu estava revendo depoimento raríssimo de alguém que foi lá para falar tudo que perguntaram, para responder tudo que perguntaram, e sem habeas corpus, e ainda veio de Portugal para prestar depoimento. O ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, derrubou completamente a narrativa com dados do Banco Central, dizendo que no governo Bolsonaro também houve isso, né? Aí ele mostra, Bolsonaro recebeu de Temer descontos de 794 milhões no último ano do governo Temer. No último ano do governo Bolsonaro, os descontos eram 706 milhões. Conseguiram diminuir. Por quê? Porque fizeram a biometria, exatamente para evitar a desonestidade. Estava atingindo, quando recebeu, em janeiro de 19, 2.778.000 aposentados e pensionistas. Quando terminou o governo Bolsonaro, os descontos eram menos. Atingiam 2.706.000. Quer dizer, 72 mil pessoas a menos. Né? E vejam só, pegavam 7.706.000 pessoas. Agora está em 7.491.000, quer dizer, aumentou no governo Lula, ele demonstrou isso. Né? E demonstrou também que em 34 anos nunca tinha havido medidas para fiscalizar isso. A biometria, o rigor administrativo, fechou a porta do consignado. E aí ele lembra, ex-ministro Lorenzoni lembra que mesmo com o TCU reclamando, até a Controladoria Geral da União reclamando, o governo Lula só se mexeu depois que a polícia estava nisso. Bom, queria mencionar outra. Eu falei em Lula, né? Eu vi fotos do Estadão. Gente, o ditador
Ditador que eu digo é alguém que está aí quase 30 anos no poder. Ele entrou no poder no Congo-Brazzaville em 1997. É um militar. Mandou botar um tapete vermelho no corredor do hotel do Vila Galé Collection, lá em Belém. Aliás, um hotel que terminou porque o presidente de Portugal ligou para o dono do Vila Galé: olha, toquem essa obra, porque senão a gente não tem hotel onde ficar. Né? E aí essas coisas divertidas lá, as pessoas que vieram da Europa têm que mostrar a floresta tropical atrás delas, né? Eu achei muita graça daquela foto que parece que é um muro para proteger as pessoas. O muro está coberto ou de uma trepadeira real ou de uma trepadeira de plástico, né? E depois atrás tem a floresta, ninguém consegue ver a floresta. Então eles vão lá para aquelas reservas, para um bosque lá. A Ursula von der Leyen, que é a chefe da União Europeia, pegou um coati lá, mas o coati que está ali no cativeiro, para tirar foto no colo, né? Essas coisas divertidas, vão lá para olhar os bichos, né? Ninguém arrisca ir para a floresta. Foram para bons restaurantes lá, só que gente, por exemplo, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, e o próprio Macron, não queremos peixe. Peixe de água doce a gente não come, né? Não quiseram saber de peixe. E agora eu vi aqui uma sobremesa muito eloquente. Um bolo de chocolate, com calda de chocolate, com chocolate belga, né, cobrindo tudo. Chocolate belga cobrindo tudo. Lá no Pará, vocês sabem que há brasileiros plantando cacau e sendo expulsos por forças federais do IBAMA, do pessoal aí do meio ambiente. Brasileiros pobres que plantam cacau lá, bolo, chocolate belga. Meu Deus. De Brasília, Alexandre Garcia. Fala-se aí que as bolsas estão bombando, o dólar está lá embaixo, mas o que nos espera? Né? Estamos aí há 40 semanas do início da campanha eleitoral. O presidente Lula quer ser candidato, mas ele está bem enrolado, né? Principalmente pela economia. Aí não tem discurso que mude. Embora ele esteja dando presente com o dinheiro do imposto de todo mundo, de Bolsa Família, de Bolsa Gás, de Bolsa Eletricidade, né, de bondades. Por exemplo, nem essa isenção dos 5 mil de renda vai resolver, né, porque está desequilibrada essa questão de renda, não tem como controlar. Tem muita gente que ganha muito e paga pouco, né, ou gente que ganha pouco e paga muito. Isso está abordado numa inteligente entrevista de uma página inteira do Correio Brasilense desta semana, com o Marcos Lisboa, que foi secretário nacional de política econômica do governo Lula, no primeiro governo Lula. Ou seja, é uma pessoa que conhece Lula, conhece o PT, conhece o governo por dentro. E aí, perguntado sobre as despesas, né, sobre o orçamento do ano que vem, né, o entrevistador está dizendo assim: mas por que está cada vez mais apertado o orçamento do ano que vem? Aí ele explica que há despesas obrigatórias, o governo gasta muito, né, o governo resolveu aumentar a despesa. Aí a pessoa que está entrevistando, o Rafael Patti, diz assim: então, na sua avaliação, o arcabouço fiscal já nasceu como um fracasso? E ele responde: já, sim. As regras que vieram com a PEC da transição e com o arcabouço não deixavam claro, não se fazia as contas, que ela era inconsistente.
Na semana que saiu o arcabouço, eu e o Marcos Mendes fizemos um longo artigo mostrando todas as contas e não tem como. Você pode aumentar as receitas o quanto quiser, aumentar impostos, vale dizer, impostos e taxas. Não vai comprimir as despesas discricionárias. E o que o governo tem feito? O governo tem usado uma contabilidade criativa. Olha que a Dilma foi empichada por isso. Para algumas despesas não fazerem parte do limite e mascarar o tamanho do problema. O déficit primário que o governo anuncia hoje, eu confesso que nem eu olho mais. Imagina só, um especialista que foi secretário de Política Econômica do governo Lula. Porque é tão distante do déficit primário verdadeiro que perdeu sentido. Inclusive, as contas do Tesouro são até diferentes das contas do Banco Central. Então, você está usando truques para dizer que está com arcabouço, quando, na verdade, está muito distante. O arcabouço já nasceu morto. É assustador isso. Porque a gente vê que a contabilidade fiscal está um desastre, né? E com isso, Lula, como é que Lula vai dizer o quê na campanha eleitoral daqui a 40 semanas? Né? Por outro lado, ele vai ter que explicar também toda essa preferência por bandido contra a polícia. Tudo que ele criticou da ação da polícia carioca. Até lá, ele vai estar mais isolado na América Latina. Já terão sido realizadas eleições no Chile, por exemplo. A esquerda não estará mais no Chile, segundo as pesquisas. Ele vai estar lá com o Petro da Colômbia e com o Maduro da Venezuela, se o Maduro ainda estiver lá. Se o porta-aviões Gerald Ford não tiver tirado o Maduro, né? Que o porta-aviões já está ali na frente da Venezuela. Então é isso. Enquanto isso, Lula está lá na COP. Eu recebi fotografias de cidades do interior do Pará. Assustador. Sabe por quê? Porque nos muros das cidades, nas paredes, está lá 2 letrinhas escritas em vermelho. CV. Por toda parte. E as pessoas lá se queixam não apenas dos bandidos, se queixam também das autoridades do Estado. Fica no meio do fogo. O trabalhador, o operário, o que vende, o que produz, está no meio disso. Então é meio hipócrita. Tudo aquilo que está se desfilando lá, gente vestida de bicho, parece uma ficção. E mesmo toda essa argumentação aí do clima é ficção, se não respeitar a natureza, que é o sol. Né? Aí está se falando um fundo para as florestas. Assim, e aí, vão fazer o quê? Vão plantar floresta? Qual é o fundo? O fundo vai para onde? Vai para as ONGs, a gente sabe. Né? Que tem, lá na Amazônia, está mais forte que o Estado brasileiro. Não sei como é que vai ficar Comando Vermelho, PCC versus ONGs, ou versus ou não. O que vai acontecer na Amazônia? É uma vergonha para nós. Né? Nós, durante décadas, ficamos na ficção de que países estrangeiros estavam de olho na Amazônia. E a Amazônia já está lá, com bandidagem e com ONGs levando dinheiro público, que não é público, é do público. Não? De Brasília, Alexandre Garcia. Bons exemplos arrastam. O exemplo de Florianópolis, de buscar as pessoas moradoras de rua, que estão aí drogadas, alcoolizadas, não têm trabalho, de oferecer trabalho e condução para voltar para casa. Esse exemplo já carregou a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, uma das grandes capitais brasileiras, a votar em primeiro turno e aprovar, contra o voto do PT, uma lei que permite à prefeitura levar de volta para casa aquelas pessoas que saíram do interior de Minas ou de outros estados e foram tentar a vida em Belo Horizonte, não deu certo,
não sabem o que fazer, não tem como voltar, no desespero não tem onde viver, onde dormir, onde comer, né? E são os chamados moradores de rua, mendigos, né? E vai para o segundo turno agora. Não é alguma coisa assim impositiva, obrigatória, vai embora algemado, é posto num camburão e é levado, não. E é muito justo imaginar que essas pessoas desligaram-se de seus vínculos da cidade natal e dos amigos da cidade natal, da família, né? E podem voltar e receber ajuda dessas pessoas que estão mais próximas, num ambiente conhecido, né? De familiaridade. Tem uma outra boa ideia lá do prefeito de Bento Gonçalves, que é investigar as pessoas que estão ganhando dos pagadores de impostos o Bolsa Família, tem rigidez física, né? Tem saúde, podem trabalhar, mas não querem trabalhar porque estão recebendo um dinheirinho com o qual sobrevivem e aí não precisam fazer nada. E aí vai lá e pergunta, olha, nós vamos dar um jeito de cortar o seu Bolsa Família se você estiver assim. Agora, se você estiver de boa vontade para trabalhar, nós vamos ensinar um trabalho para você, vamos oferecer um emprego. É uma ideia excelente. Eu sei que isso tem defensoria pública, por exemplo, é contra, porque ninguém pode obrigar a pessoa a trabalhar. Olha, ninguém pode obrigar um pagador de impostos a sustentar alguém que não quer trabalhar, não é? E como o pagador de impostos é fonte do poder, é bom que a gente pense nisso num ano como o do ano que vem, que vai ser de eleição. Saber se tem gente que concorda com não trabalhar ou que prefere ensinar a pescar, né? E não apenas dar o peixe. Bom, há uma outra questão que eu queria discutir com vocês, mostrar para vocês, é que não tem muita chance no Senado daquela ideia de vamos corrigir aqueles que no Supremo saem da Constituição. Por exemplo, ontem houve uma demonstração disso. O presidente Lula indicou ao Senado a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Todo o Brasil tem acompanhado a atuação de Paulo Gonet, né? Mas aí, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde é realizada a sabatina, como manda a Constituição, ele recebeu 17 votos de aprovação e 10 votos de reprovação. O relator Omar Aziz foi muito elogioso. A coisa mais importante que ele encontrou é o seguinte, que Paulo Gonet não é midiático, ele não atua em vista a ganhar um like aqui ou perder um like ali. Isso é muito importante, disse Omar Aziz. Mãe de misericórdia, né? Essa é a importância. Assim que se decide se um procurador pode continuar sendo procurador-geral da República. Renan Calheiros também fez a defesa de Paulo Gonet baseada em Bolsonaro. Bolsonaro, enfim, nunca fez segredo de que é um golpista e tal, que queria golpe. É assim que se escolhe o Procurador-Geral da República. Foi em seguida plenário do Senado, aprovado. Eu não vi ainda o resultado, mas eu estou dizendo que foi aprovado. E com isso derrubam as esperanças de quem acha que, como o Senado é o fiscal do Supremo, né, se há alguma esperança agora de corrigir os desvios da Constituição praticados no Supremo. Não há. Só é possível elegendo-se bem mais que 2/3 dos senadores na eleição de outubro do ano que vem. De Brasília, Alexandre Garcia. As Nações Unidas, a ONU, que é o órgão que faz essa Conferência do Clima, está reclamando.
reclamou expressamente, formalmente, contra a falta de segurança da COP30, contra o excesso de calor nos recintos da COP30 e da falta de estrutura. Falou em precariedade das instalações. Que vergonha. A gente só está passando vergonha. Aliás, eu faço uma análise da COP no meu artigo desta semana, que vai sair na Revista Oeste. Bom, e tem uma outra questão lá da COP, né, que tem que ser falada, meu Deus do céu. Anunciou-se, né, o ministro da Saúde anunciou que o Brasil está recebendo 300 milhões de dólares para saúde climática. Fui ver o que diabo é isso, né? Saúde climática. São doenças causadas pelo clima. Mas isso é óbvio. Tem cura também causada pelo clima. A minha tia foi para Campos de Jordão para curar uma tuberculose, nos anos 40. Né? No Rio Grande do Sul, eu morei lá muitos anos, eu tinha dor de garganta todos os anos, por causa do clima. Vim para Brasília, estou aqui há quase 50 anos, nunca mais tive dor de garganta. Lá em Manaus é um calor insuportável. Eu sou amigo de um arquiteto que fez uma casa que faz o vento, a natureza sozinha vai trocando o ar quente por um ar fresco que vem das árvores. Aqui em Brasília tem a estação da seca e a estação da umidade, da chuva. E aí esse clima, na beira-mar, quem não suporta a maresia, a umidade, sofre. É isso, então? E aí precisa de 300 milhões de dólares, dado por instituições de benemerência. Isso revela, né, que todo esse negócio de clima, primeiro era aquecimento, agora não é mais, agora é mudança climática, mudam de nome assim porque começa a ficar desprestigiado, a perder credibilidade, porque não se confirma, né? É para gerar dinheiro. É para gerar dinheiro. Deve ter muito cientista que sabe disso, né? Bom, vamos em frente. Eu achei exagerado o que estão fazendo com esse prefeito de Lajeado. Eu digo isso porque foi em Lajeado em que eu ganhei meu primeiro salário na Rádio Independente como locutor, me formei em contabilidade, meus pais estão enterrados lá, e eu não conheço o prefeito de Lajeado, o ex-prefeito de Lajeado. Estou dizendo sem conhecer, não sei nem qual é o partido dele. Marcelo Calmo. Talvez seja do mesmo partido de Eduardo Leite, porque ele era secretário de urbanismo, de desenvolvimento urbano do governador Eduardo Leite. Ele pediu demissão, porque a Polícia Federal fez busca e apreensão. Aí eu fui ver o que foi que ele fez, né? Que se aproveitou da emergência climática, da enchente, para contratar serviço terceirizado de um motorista, psicólogo, assistente social. Eu disse, puxa, viu? E estão fazendo um barulho danado, desproporcional ao caso. Ele já pediu demissão para ficar livre, não respingar no governador. Eu já achei isso positivo, porque lembra muito o Hargreaves, que era ministro, chefe do gabinete civil de Itamar Franco, e recebeu críticas, denúncias contra ele. Ele imediatamente pediu demissão e saiu. Provou a inocência e Itamar chamou de volta. Né? São exemplos. Bom, queria comentar isso. E, por fim, queria comentar um assunto que um amigo estudioso de economia, de sociologia, me trouxe sobre novas atividades sem vínculo empregatício, sem horário, em que a pessoa tem renda, produtividade e pode ter a sua vida privada normal. O sujeito que está no Uber,
que aproveita para levar o filho para a escola no carro e depois começa no Uber. O sujeito que faz entrega no Amazon tem uma atividade durante o dia, tem outra durante a noite fazendo entrega, né? E se livra de todos aqueles encargos trabalhistas, aquela coisa toda. É algo novo que está surgindo aí, né? Agora, o que eu disse para ele, tem que fiscalizar se o sujeito que faz isso, ele não quer carteira assinada porque está recebendo dinheiro dos impostos de todos na forma de Bolsa Família. Não. De Brasília, Alexandre Garcia. Gostou de ver o comentário do Alexandre Garcia? Ele chegou aqui graças à contribuição dos assinantes da Gazeta do Povo. Eu sou Marcos Aires, editor de redes sociais da Gazeta, e preciso te dizer, é o apoio da nossa comunidade que permite que conteúdos assim ainda sejam feitos no Brasil. Considere tirar um minuto e se tornar assinante da Gazeta agora. Você vai ter acesso a todo o noticiário e colunistas, conteúdo independente e com a coragem que só a Gazeta tem. Clique no link da descrição ou entre em gazetadopovo.com.br/oferta e adote a liberdade de informação na sua rotina.